começamos justamente há 100 milhões de anos. Começamos abençoados pelo rio e por todos os seus seres aquáticos. Todos os seus seres aquáticos que até hoje, ainda hoje, nos guardam e nos protegem. Seguimos pelo rio e chegamos até Olicipo, a Lisboa romana. Contamos dos primeiros 2 séculos da era depois de Cristo. E espreitamos as casas dos lisboetas de então. Espreitamos e contemplamos a sua devoção aos lares. E hoje estamos justamente num lar. Estamos aqui na casa daquele que foi e é ainda o lisboeta mais famoso do mundo, o santo de todo o mundo. E estamos aqui no lugar onde se celebra o santo no mundo. Ainda hoje está por destronar. Ele nasceu aqui em finais do século XII, 48 anos depois de Lisboa ser conquistada aos mouros pelos cristãos. E que Lisboa era essa Lisboa meio século antes de Santo António nascer? Estávamos em Aluzbuna. Era a Lisboa muçulmana. Nesse tempo contam árabes e berberes haviam deixado grande cultura de amar e trabalhar a terra. Árabes e berberes utilizavam as águas sagradas do Tejo para nutrir árvores de fruto, as primeiras laranjas e muitos vegetais, principalmente, e aqui estamos nós, até hoje, alfacinhas. Mas quem somos nós? Com tanta mudança, tanta metamorfose, tanta mistura, onde estamos? Qual é a nossa identidade? O que é que nos define? Talvez, se olharmos de perto para a vida deste homem, escolhido pelo povo para seu padroeiro eterno, se olharmos de perto para este que foi considerado o lírio de Portugal, possamos começar a identificar devagar os mais importantes pilares da nossa identidade. Santo António de Pádua ou de Lisboa?
De Pádua ou de Lisboa? Talvez os dois. Para cá, Lisboa, para lá, Pádua. Santo António é de casa. E embora o povo o ame, a ponto de exclamar: meu Santo Antoninho, onde te porei? Onde quer, lhe fixa trono. À cabeceira da cama, no toucador, numa simples prateleira, até ao cimo dos cadós das velhas mercearias. Pádua ergue-lhe altares de prata. Lisboa, tronos de pinho. A Itália canoniza-o. Lisboa cultiva cravos, a que dá o seu santo nome, e só desabrocham no dia do ano em que o frade menor prelibou do paraíso. Pádua venera-o. Lisboa ama-o. Esta diferença é a distância que vai da história à lenda, do culto ao amor. Ora, a vida breve, que foi breve, de Santo António, escrevem, é um grande, enormíssimo poema. Olhemos para ela. Desde o momento em que o menino nasceu. Esse poema. Contam que nasceu por aqui. Correto? Esta era a sua casa. Um grande palácio. Aqui começou o poema, no alto de uma colina, observando as águas do rio e as gaivotas. As gaivotas em terra que, sobre ele, brincavam. Gaivotas em terra, das asas fechadas, marujos sem rumo num banco de um bar, barcaças dormentes no cais ancoradas, meninas morenas que sonham casar, barcaças dormentes no cais ancoradas, meninas morenas que sonham casar. Preciso é que voem, que batam as asas. Preciso é que
Preciso é que saiam à porta das casas. Preciso é que soltem amarras e velas. Preciso é que saiam à porta das casas. Preciso é que soltem amarras e velas. Era um menino de Lisboa, como todos os outros meninos. Descia a Congosta da Sé, correndo, voando, para ir brincar com os outros da sua igualha nas areias do mar. E ali ficava a contemplar, e disso é que ele gostava, de ver os pássaros. E brincava por esta cidade que era muito, tão diferente daquilo que hoje se vê. Corria, calcorreava, brincava. Contam que gostava de ir com o pai quando batiam trindades, ouvir as missas na Sé. Recente havia sido uma mesquita, agora era a grande Sé, e o menino gostava porque era lá que se aprendia a ler. Era lá que se conversava sobre as coisas importantes do mundo. E ele tinha uns olhos brilhantes naquela pele trigueira. E ele gostava de aprender. Pai, deixa-me ir. Fernando, não. Hoje não. Porque ele tinha uns campos, uns montes por aqui fora. E pedia ao menino, Fernando, de Bulhões, que guardasse os campos de trigo dos pássaros, que em chegando agosto, tudo bicava. O menino leva esta vara e fica a guardar os campos. E se eu vir raminho bicado, o menino, oh pai, deixe-me ir. Deixe-me ir, ele não era para aquilo. Mas naquele dia não. E o menino lá foi para o campo, com a sua vara. Tchau, passarinho! Tchau, passarinho! E soaram as trindades. E a mãe veio à janela. E ele a ver aqueles homens todos que entravam na Sé. E eu quero ir, eu quero ir! E quando já estavam todos sentados e acomodados, Fernando olhou os campos, olhou a passarada toda, esparvoeirada. Eu também vou! E desceu, e quando estava tudo em silêncio, Martim, o pai, olhou e a menina estava sentadinha ao seu lado. Já não podia fazer uma cena, que a missa já tinha começado. Arregalou-lhe assim muito os olhos. O que é fazer? Não se preocupe, paizinho. Está tudo controlado. Se eu sair daqui, eu tenho tudo picado. Não se preocupe, paizinho. Está tudo controlado. E ela aguentou, não podia fazer nada. Acabou a missa. Levou-o pelo braço e cá fora pela orelha. E foi subindo a encosta até aos campos, lá longe. E se eu vir que aquilo ficou tudo ao abandono, Fernando, o menino nem sabe o que é que lhe vai acontecer. Paizinho, está tudo controlado, paizinho. Tudo controlado. E o pai realmente reparou. Não havia pombos, não havia pardais, não havia gaivotas, não havia melros, não havia nada.
Está com sorte o menino hoje, hein? Parece que a passarada toda foi uma conferência. Se calhar também foram todos à missa. E quando chegou ao campo, nada. O menino está com sorte. Sorte, paizinho. Eu cá não tenho sorte. Eu cá tenho... O que é que tem o menino? Venha cá, paizinho. E naquela casinha de pedra, onde ele guardava as sementes, o menino pôs a mão à porta, abriu-a. O pai espreitou. E os passarinhos todos desta Lisboa, são muitos, estavam todos arrumadinhos, uns ao lado dos outros, muito comportadinhos, asinhas fechadas, biquinho calado, todos em fila, à espera. Mas o que é isto? O que é isto? O que é que se deu aqui? Fernando, o que é que aqui se deu, paizinho? Eu não disse que estava tudo controlado. Só saem daqui à minha ordem. Então faça lá isso para eu ver. E tal como o menino que fez voar as primeiras andorinhas criadas pelas suas mãos, Fernando disse: voa! E os pássaros, um a um, direitinhos. Tenho-os aqui, pai, na minha mão. Tudo quanto voa, a mim obedece. O pai ajoelhou-se. Milagre, milagre. Temos aqui um santo. Quais santo, pai? Quais milagre? Eu sou mágico. E era. E contam que, como todos os meninos desta Lisboa, que andavam descalços, de pele trigueira, correndo por estas colinas, o menino era muito rápido de amores. Tomava as moças todas, as que saíam e as que entravam, por todos os lados com as bilhas à cabeça. Iam às fontes buscar água e ele atrás delas, sempre. E eu sei disto tudo. Não é porque li aqui, não. Embora aqui esteja, se quiserem consultar, tantos milagres do menino. A mim contou-me a minha avó, que também foi avó daquele menino que ali está e que nasceu aqui na Norberto Araújo. Foi ela que me contou. Ali era o quarto do Santo Antoninho. Sabes que ele uma vez apaixonou-se por uma menina, era a Maria, dos olhos grandes. Tinha umas tranças muito bem postas e umas flores. Era perfumada e o Santo Antoninho gostava dela. E quando ela subia à colina e ele ia atrás dela, ele era um vento e despenteava-a toda. E ficavam despenteados por aí até ela voltar para casa já há horas que não devia, toda despenteada. E a mãe... Maria, se voltas outra vez despenteada, é aquele Fernando, não é? É um vento que se me dá, mãe, que eu não aguento. E ele punha-lhe as flores nos cabelos e soprava-lhe por todos os lados. Eram meninos. E levava a ver as gaivotas, a contemplar as areias do mar. Se a menina volta outra vez descabelada para casa, a mãe bem punha as tranças e um lenço bem amarrado, mas ele fazia de conta que não via, soprava, e ela luzia, floria, até um dia. Foi a mãe e foi o pai, agarraram-lhe nas tranças, cortaram-lhe os cabelos, careca ficou. Quando apareceu ao menino, quem é que te fez isso? Foi a minha mãe, que não me quer de namoros contigo. E o que é que ele fez?
levou à fonte. Lavou-lhe os cabelos com águas que curam, os cabelos que lá não estavam, mas que ele conseguia ver e sentir. E coroou-a de flores. E quando o sol se pôs, era ouro. Não era louro, era ouro. Os cabelos da menina, compridos, grandes, fortes, cheios de pedras preciosas, essas florinhas que nascem por aí. Fazia isso às meninas e muito mais. Contam que aquelas mais moças, quando elas iam pedir, ele lhes dava sapatinhos. Não havia muita gente que os tivesse, hein? Mas ele punha-lhes sapatinhos de ouro nos pés, para que elas, as moças, pudessem fugir de casa naquele tempo e fazerem os passos da sua liberdade. Dava-lhes asas e dizia-lhes: vai, foge, caminha. E elas iam correr muito. Contam muitos milagres do menino. Quem é este menino que o povo escolheu para seu? O povo escolheu um homem capaz de fazer, vamos lá à lista. Ele, simples como a pomba, prudente como a serpente, é capaz de amolecer a pedra, de escrever no mármore. É um homem capaz de confirmar que o tesouro de uma pessoa está onde nele se encontrar o seu coração. Um homem capaz de curar males do corpo com as suas mãos ou com a sua capa, com a qual também consegue voar por cima das asas, voar por cima das águas. Um homem capaz de unir osso e nervo, carne e pele, de desembaraçar os membros dos meninos, de desencurvar as costas, de colar pé com perna. Um homem que fala com peixes, que controla os pássaros, que domina todos os animais e lhes conhece a fala. Um encantador de bichos e de gentes. Um homem, sim, conhecemos, que devolve objetos perdidos, que abençoa namorados, que devolve crianças à vida, que dá fala aos meninos que acabam de nascer, que dá a fala a quem a não tem. Um homem capaz de impedir que a chuva molhe quem anda debaixo dela, se quem anda debaixo dela anda debaixo dela para ir alimentar quem precisa. Um homem que conserta as bilhas de barro, as jarras de cristal, mas não por dar cá aquela palha. Conserta as jarras e as bilhas daqueles que auxiliam, daqueles que dão de comer a quem tem fome, daqueles que dão de beber a quem tem sede. Restitui, claro, o vinho entornado, cada uma das gotas, não fosse ele também padroeiro do vinho novo, fervente, sempre.
Um homem capaz de transformar veneno em remédio, de o tomar e de não perecer. Um homem que acalma ataques de dor, de pânico, de loucura. Um homem que dá às águas o poder da cura, que desvia cartas do demónio, que faz faiscar os céus e ribombar trovões com o poder da sua voz. Um homem que rasga nuvens com as mãos, com o poder da sua invocação. Um homem que dá sapatinhos a moças que precisam de ser livres e que deixa imaculados os vestidos das mulheres que caem à lama. Um homem que protege as moças de calúnias, de assédios. Um homem que faz ouvir a sua voz ao nosso ouvido, por mais longe que esteja, porque é um homem que tem o dom da ubiquidade. Ele consegue estar em 2 ou mais lugares ao mesmo tempo. É um santo. Quais santo, pauzinho? Eu sou um feiticeiro. É este feiticeiro que nós escolhemos como padroeiro. Somos como ele. Queremos ser como ele. Vivemos como ele. Santo António de Barro, Santo António de Madeira, o santo de carne e osso, a pele tinha trigueira. De todos os milagres, talvez o mais bonito seja este episódio de quando o menino lhe apareceu. Um menino também muito parecido com o menino que ele foi, com o menino que ele nunca deixou de ser. O Afonso Lopes Vieira tem um romance de Santo António muito bonito que conta: estava o Senhor Santo António um sermão a decorar quando o menino Jesus no livro lhe foi poisar. Tão bonito e tão alegre que era mesmo de pasmar. Menino, olhe que amanhã tenho muito que pregar. Andam as almas perdidas, anda o demónio a tentar. Para vencer o demónio tenho muito que estudar. António, tanta leitura, vai os teus olhos cansar. Nunca levantas a cabeça, nunca vais apanhar ar. Leva-me em cima do livro, vamos os dois passear. Mas, meu menino, amanhã tenho muito que pregar. Se me não ouvirem homens, ouçam os peixes do mar. As almas perdem-se todas e eu todas lhes quero dar. António, as almas perdidas sempre as havemos de achar. O dia está tão bonito, estão os cravos a cheirar. Se me não levas ao colo, com os teus papéis vou brincar. E é vê-lo aos papéis, com eles a voar. Também Augusto Gil, num livrinho, princípio do século XX, Luar de Janeiro, onde está aquela célebre batem leve, levemente, como quem chama por mim, luar deste janeiro. Aqui mesmo tem o passeio de Santo António. E tão interessante que para iniciar este passeio de Santo António, Augusto Gil utiliza uma citação de Maurice que diz: a flor das tradições nacionais é caduca, ela murcha, mas nós somos todos livres de escolher, dentro do herbário cosmopolita das lendas, pretextos admiráveis para a ficção. E é isso que nós fazemos até hoje com a vida deste homem. E diz Augusto Gil: sair a Santo António do convento
a dar o seu passeio costumado e a decorar num tom rezado e lento um cândido sermão sobre o pecado. Que bonito fado! Saíra Santo Antônio do convento a dar o seu passeio costumado e a decorar num tom rezado e lento um cândido sermão sobre o pecado, e a decorar num tom rezado e lento um cândido sermão sobre o pecado. Andando sempre, repetia o divino sermão piedoso e brando, e nem notou que a tarde esmorecia, que vinha a noite plácida baixando. E andando, viu-se num outeiro, com árvores e casas espalhadas, que ficava distante do mosteiro, uma légua das fartas, das puxadas. Surpreendido por se ver tão longe e fraco por haver andado tanto, sentou-se a descansar o bom do monge com a resignação de quem é santo. O luar, um luar claríssimo nasceu, num raio dessa linda claridade, o menino Jesus baixou do céu e pôs-se a brincar com o capuz do frade. Perto, uma bica de água murmurante juntava o seu murmúrio ao dos pinhais. Os rouxinóis ouviam-se distante, o luar mais alto iluminava mais, de braço dado para a fonte vinha um par de noivos todo satisfeito, ela trazia ao ombro a cantarinha, ele trazia o coração no peito. Sem suspeitarem de que alguém os visse, trocaram beijos ao luar tranquilo. O menino, porém, ouviu e disse: Santo Antônio, o que é aquilo? O santo, erguendo a manga de burel para tapar o noivo e a namorada, mentiu, numa voz doce como mel: não sei que fosse. Eu cá não ouvi nada. Uma risada límpida, sonora, vibrou em notas de ouro no caminho. Ouviste, Frei António? Ouviste agora? Ouvi, senhor, ouvi. É um passarinho. Tu não estás com a cabeça boa. Um passarinho a cantar assim. E o pobre Santo Antônio de Lisboa calou-se, embaraçado, mas por fim, coroado como as vestes dos cardeais, achou esta saída redentora. Se o menino Jesus me pergunta mais, queixo-me à sua mãe Nossa Senhora. Voltando-lhe a carinha contra a luz e contra aquele amor sem casamento, pegou-lhe ao colo e acrescentou: Jesus, são horas. Vamos para o convento. Na tradição popular portuguesa, ainda hoje, em algumas aldeias, as canções de embalar colocam Santo Antônio lá no meio, para acalmar os meninos, para os levar ao colo, seguros e certos, mas também para lhes dar sempre sapatinhos de ouro com que caminhar e asas para que nunca se esqueçam que o seu destino é voar. Antônio me leva, Antônio,
António me leva a mim. Os anjos do céu me levam, António, para o pé de ti. Oh, 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 mães, que embalais os berços de castidade e de luz. Lembrais-me, Nossa Senhora, adormecendo Jesus. Oh, oh. Canto que adormece berço, deve ser doce e ser brando. Vejam como o roxinol embala os filhos cantando. Oh, oh, oh. Mães que tendes anjos louros nos amorosos regaços, sois a guarda dos destinos, encaminhai-lhes os passos. Oh, oh, oh. Santo Antônio, leva Antônio, e o santo me leve a mim, lá para o reino da glória, por muitos séculos sem fim. Oh, 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 oh. 13 de junho de 1231, na sua última morada, que muito certamente terá sido dentro de uma árvore sagrada, uma nogueira, por ele escolhida. Contam os nossos povos ancestrais, para os quais todas as árvores do mundo eram sagradas, que dentro de uma nogueira conseguimos aceder aos mistérios mais profundos da mente. Foi dentro de uma nogueira que Santo Antônio expirou. Contava a minha avó, ele estava longe, mas uma pomba, nesse instante, voou. E todos os meninos da cidade, olhando a pomba e outra atrás dela, souberam que era verdade e foram a correr, voando como as pombas, anunciando: morreu Antônio, morreu Antônio, morreu Antônio. Nesse 13 de junho, em que hoje celebramos todos a sua vida, 13 de junho de 1888, nasce Fernando Antônio Nogueira Pessoa. Com ele terminamos. Fernando Antônio Nogueira Pessoa, o nosso poeta lisboeta,
que escreve o seguinte poema a Santo António. Santo António, nasci exatamente no teu dia, 13 de junho, quente de alegria, citadino, bucólico e humano, onde até esses escravos de papel que têm uma bandeira em pé quebrado sabem rir. Santo dia profano, cuja luz sabe a mel sobre o chão do bom vinho derramado. Santo António és, portanto, o meu santo, se bem que nunca me pegasses teu franciscano sentir, católico, apostólico e romano. Refleti. Os escravos de papel creio que são mais propriamente aqui no dia de São João. Mas não vou escangalhar o que escrevi. Que tem um poeta com a precisão. Adiante. Ia eu dizendo, Santo António, que tu és o meu santo sem o ser. Por isso o és a valer. Que é essa a santidade boa, a que fugiu de veras ao demónio. És o santo das raparigas, és o santo de Lisboa, és o santo do povo. Tens uma auréola de cantigas e então, quanto ao teu coração, está sempre aberto lá o vinho novo. Dizem que foste um pregador insigne, um austero, mas de alma ardente e ansiosa, etc. Mas qual de nós vai tomar isso à letra? Que de hoje em diante, quem o diz, se digne deixar de dizer isso ou qualquer outra coisa. Qual santo? Olham a árvore a olho nu e não a veem, de olhar só os ramos, se é isto ser doutor ou investigador. Qual santo? Tu és tu. Tu és tu como nós te figuramos. Valem mais que os sermões que deveras pregaste, as bilhas que talvez não consertaste, mais que a tua longínqua santidade que até já o diabo perdoou, mais que o que houvesse se houve de verdade no que aos peixes ou não a tua voz pregou. Vale este sol das gerações antigas, que acorda em nós ainda as semelhanças com quando a vida era só vida e instinto, as cantigas, os rapazes e as raparigas, as danças e o vinho tinto. Nós somos todos quem nos faz a história. Nós somos todos quem nos quer o povo. O verdadeiro título de glória que nada em nossa vida dá ou traz é haver sido tais quando aqui andamos, bons, justos, naturais em singeleza, que os descendentes dos que nós amamos nos promovem a outros, como faz a imaginação que há na certeza o amante a quem ama e o faz um velho amante sempre novo. Assim o povo fez contigo, nunca foi teu devoto. É teu amigo. Ó eterno rapaz, qual santo, nem santeza. Deita-te noutra cama. Santos bem santos nunca têm beleza. Deus fez de ti um santo? Ou foi o Papa? Tira lá essa capa. Deus fez-te santo. O diabo, que é mais rico, em fantasia, promoveu-te a manjerico. És o que és para nós. O que tu foste em tua vida real, por mal ou bem, que coisas ou não coisas se te devem, com isso a estéril multidão arraste, na nora de uns burros que puxam, quando escrevem, essa prolixa nulidade a que se chama história. Que foste tu, ou foi alguém, só Deus o sabe, e mais ninguém. És, pois, quem nós queremos. És tal qual o teu retrato como está aqui, neste bilhete postal, e parece-me até que já te vi. És este, e este és tu, e o povo é teu. O povo que não sabe onde é o céu, e nesta hora em que vai alta a lua, num plácido e legítimo recorte,
atira risos naturais à morte e cheio de um prazer que mal é seu, em canteiros que andam, enche a rua. Ser sempre assim, nosso pagão encanto, ser sempre assim. Deixa lá Roma, entrega à intriga e ao latim, esquece a doutrina e os sermões. De mal, nem tu nem nós merecíamos tanto. Foste Fernando de Bulhões, foste Frei António, isso sim. Por que demónio é que foram pregar contigo em santo? Fernando, António, um lisboeta, encantador de peixes, amigo das águas, que traz a infância ao colo, pousada sobre o livro onde continuamente reescrevemos a nossa história. Padroeiro de tudo quanto voa e é feito para voar, sobretudo, principalmente, o pensamento. Assim foi ele, assim queremos ser nós, assim seja. Preciso é que voe, que batam as asas. Preciso é que deixem as altas janelas. Preciso é que saiam à porta das casas. Preciso é que soltem amarras e velas. Preciso é que saiam à porta das casas. Preciso é que soltem amarras e velas. Os lisboetas têm pássaros nas mãos. Muito obrigada. Muito obrigada.